Na noite passada tivemos o segundo episódio da quinta temporada de Riverdale. E com ela vieram todas as respostas dos grandes mistérios que a temporada passada deixou pra gente. E nesse vídeo rápido de hoje a gente vai fazer uma análise e alguns comentários desse segundo episódio. Vídeos semanais toda quinta-feira. Fala galera, meu nome é Gabriel Mussolini e você está agora no Kickers Channel. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Começar falando do retorno de uma personagem que eu aprendi a gostar muito, apesar de no começo ter odiado ela, que foi o retorno da Hermosa, a irmã da Verônica. Foi bem legal, até porque a gente nunca viu assim a Hermosa protegendo a Verônica de certa forma, sempre querendo só ser melhor do que ela. Nesse episódio, a Hermosa salva a Verônica da morte praticamente de 3 inimigos do Hiram, que é outro ponto que vamos chegar agora. A Hermosa e a Verônica finalmente entraram em um consenso de que elas têm que tirar o Hiram do poder, finalmente fazer com que ele se aposente dessa vida de mafioso que ele tem e para elas assumirem o lugar do pai. Então a gente vê no final do episódio o Hiram decidindo se aposentar e deixando a Verônica e a Hermosa cuidando dos negócios dele. Porém, uma outra revelação a gente tem nesse momento. A mãe da Verônica vai finalmente se divorciar do Hiram, o que a gente achou que nunca fosse acontecer. Ela mesmo disse que só ficou com o Hiram todo esse tempo para poder proteger a Verônica dele. E agora ela finalmente vai se divorciar do Hiram e falou que vai atrás das ambições dela, que ela vai viajar e seguir a carreira dela. Que é justamente um fato de que a atriz que faz a mãe da Verônica vai sair de Riverdale, ela vai deixar o show. Então justamente deram um fim ali pra personagem pra ela sair fora e ter uma explicação do motivo da saída dela. Charles e Chick não foi um surto coletivo como todos pensamos que havia sido. Parece que o tio Roberto quis pegar esse plot que ele começou algumas dezenas de episódios atrás e finalmente trazer à tona, o que nos revelou o primeiro grande mistério da temporada. Que o Charles era um psicopata. Ele era o responsável pela morte do Brett, do David e dos outros personagens. E cara, fez até que sentido ser ele, porque o Charles, além de ser meio irmão da Beth, que já é uma família meio desequilibrada, ele tem o famoso gene do psicopata, né? O famoso gene da psicopatia, igual a Beth tem. Ele que ensinou tudo pra Beth sobre psicopatas. E cara, ele tem um relacionamento com outro psicopata. Essa série tá cheia de psicopata. Além dele ser do FBI, conseguir disfarçar tudo que ele faz, cara, foi bem... Assim, ele nunca foi 100% confiável pra mim, sempre dava uma certa desconfiança dele ali. Só que eu não esperava que ele fosse realmente um psicopata, eu achava que ele fosse o responsável pelas fitas. Porém, apesar dele ser o psicopata e causar a morte de vários personagens de Riverdale, ele não era o cara que fazia as fitas, a pessoa por trás das fitas de vídeo. Quem era responsável pelas fitas de vídeo era ninguém menos do que a Jelly Bean, a irmã mais nova do Jughead. E cara, apesar de ser meio whatever, sabe, foi uma coisa tipo totalmente X, eu aceitei, porque tipo, o motivo da Jelly Bean fazer as fitas de vídeo era justamente porque ela não queria que o Jughead fosse embora, que ele saísse de Riverdale. Porque é um irmão que ela nunca conheceu a vida toda e que ainda mal conhece, queria passar mais tempo com ele. Então, na pura inocência de criança, ela fez as fitas de vídeo justamente pra envolver todo o mistério, porque ela sabe que o Jughead ama mistérios e que ele não resistiria a tentar desvendar um. E isso faria com que ele permanecesse mais tempo em Riverdale. O que acontece é que a coitada não sabe que Riverdale é obscura e totalmente escura, literalmente, porque parece que lá ninguém paga a conta de luz de tão escuro que é as cenas. E cara, é fofo, mas é errado. Eu sei que é errado, mas é meio fofo o motivo dela fazer as fitas. Uma coisa que eu queria ter visto, confesso, é pelo menos o Hiram dar um soquinho ali na cara do Art por ter traído a filha dele, por ter traído a Verônica, cara, porque, cara, o Art é o personagem mais pombo da série toda. Além de que esse episódio foi dedicado praticamente a ele, esse episódio foi do Art. A gente vê o bicho surtadíssimo, surtando com tudo e com todo mundo. E no final, a última cena do episódio é ele em frente ao túmulo do pai, já relaxado, porque ele descontou a raiva todo no tio, dizendo pro pai dele que ele vai fazer com que o Fred sinta orgulho dele, que ele vai continuar o legado do pai dele. Agora sabe Deus pra onde que o Art vai, porque ele não passou lá pra academia militar, a gente ainda não sabe se ele vai se formar de fato ou se ele realmente não vai se formar.
a gente vai descobrir no terceiro episódio. Muita gente sugeriu de que ele ia ser o novo técnico da escola, que ele ia continuar na academia de boxe, mas tá tudo levando em conta que talvez ele entre para o exército. E o último plot importante que esse episódio teve, se você tá gostando do vídeo, deixa aqui o seu like rapidinho, isso ajuda no engajamento do canal. Se você é fã de Riverdale e não é inscrito, seja bem-vindo e clique no botão inscreva-se aqui embaixo, é simples, rápido e fácil, e ative o sininho das notificações, beleza? O último plot importante que esse episódio teve foi a morte de praticamente toda a família Blossom. A gente vê no começo do episódio a Cheryl reunindo o conselho dos Blossom para discutir o que fazer com a empresa deles de xarope, e ela dizendo que ela ia assumir o comando da empresa e tudo mais, e ninguém foi a favor. Nisso ela recorre à mãe dela, a Penélope, pedir uma ajuda, e o que acontece no final? A família inteira dela morre, porque a Penélope envenena a família inteira e deixa uma carta de suicídio falando que toda a família Blossom se envenenou e se matou para se redimir dos pecados que a família deles causaram todos esses anos atrás. E com isso, Cheryl está praticamente assumidíssima no comando do xarope dos Blossom. Porém, tinha uma teoria rolando um tempo atrás e que, na verdade, eu também fiz essa teoria e parece que tá levando para esse caminho, que eu tô meio suspeito, é de que a Cheryl vai ser presa. A Penélope é uma cobra. A atuação da atriz que faz a Penélope é muito boa, só que a personagem é uma cobra. Então, cara, eu acredito que ela não envenenou a família toda por causa da Cheryl. Eu acredito, na minha opinião, que ela envenenou a família toda, sim. Envenenou a família toda, a Cheryl assume o controle. Porém, a Penélope vai denunciar para a polícia de que foi a Cheryl que envenenou a família toda e forjou a carta de suicídio, justamente para Cheryl ser presa, e nesse caso a Penélope que vai assumir o controle novamente nas indústrias de xarope dos Blossom. E cara, isso pra mim faz muito sentido, até porque o tio Roberto não dá um minuto de paz pra minha Cheryl. Então pra mim tá levando pra esse caminho e eu tenho certo medo disso. E outro caminho que tá levando também é que nenhum casal vai sobreviver pós o salto temporal, cara. Art e Verônica já se separaram, Tony e Cheryl estão quase se separando e Bert e Jughead vão se separar provavelmente no terceiro episódio, porque acho que eles vão acabar descobrindo que teve um lance ali entre a Beth e o Art, e aí o Jughead vai embora de vez. Enfim, o terceiro episódio agora vai concluir finalmente a jornada deles, vai ser um episódio inteiro dedicado ao fim das aulas e ao grande baile de formatura, e é o último episódio antes dos 7 anos do salto temporal. E vocês estão gostando da quinta temporada? Qual é a teoria de vocês? Nós vamos ficando por aqui, até um próximo vídeo.